Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e essa dica, a segunda dica, né? A dica importante para você. A dica dessa vez, a segunda dica, né? É muito importante. Vou dividir minha tela aqui com você para você entender qual é essa dica aqui. Olha só. A dica é o seguinte: como identificar a necessidade ou a dor da empresa? Vou repetir. Como identificar a necessidade ou a dor da empresa? Por que é importante você identificar a necessidade da empresa ou a dor, o que a empresa está precisando? Porque quando você vai na entrevista, depois que você já gerou a entrevista, seu currículo está lá na mão do entrevistador, ligaram para você, vem fazer entrevista tal hora e tal dia, primeira coisa você tem que identificar o quê? O que a empresa está precisando. O que eu tenho que falar, quais são as minhas qualificações que vai fazer sentido na hora da entrevista, para eu me conectar com o meu entrevistador e eu não falar bobeira lá na hora e não falar nada com nada. Então eu tenho que preparar. Como você vai fazer para ir preparado para essa entrevista? Você está entendendo? Como que você vai preparado para essa entrevista? Você tem que entender o que a empresa, como que você vai fazer para entender qual é a dor da empresa? Como você vai fazer para entender, identificar qual é a necessidade da empresa? A empresa quer contratar uma pessoa para fazer o quê, hein? Por que quer um supervisor de produção? Por que quer um auxiliar de almoxarifado? Por que a empresa quer um operador de caixa? Por que a empresa quer um auxiliar administrativo? Me parece óbvio, né? Você pode falar, mas quer um operador de caixa para operar a caixa. Que é um supervisor de produção para supervisionar a equipe da produção. Não é bem assim, né? No macro, olhando de uma forma macro, é isso. Mas não, tem uns detalhes escondidinho que vai fazer total diferença na hora da sua contratação, na hora da sua entrevista, que é aí a grande sacada, que você vai se conectar com ele. Olha só, eu vou ensinar isso para você, tá? Vou explicar, vou dividir a tela com você para você entender o que eu estou falando. Que a dor da empresa e suas necessidades estão na descrição da vaga que eles divulgam, tá? Então, para você saber a dor e a necessidade da empresa, eles divulgam lá, mas ninguém atenta a ler qual é a necessidade da empresa e qual é a descrição da vaga. Você deve atentar, né, às descrições da vaga. O que são descrições da vaga? Eu vou explicar agora aqui. Vou dividir a tela. Por exemplo, olha só. Dividir a tela aqui. Olha só aqui, ó. Olha essa vaga. Maceiro, massas italianas ou maceira. Então, tá contratando um maceiro para massas italiana. Boa. Ó a sacada. Massa italiana. Profissional com experiência em fabricação de massas italianas, artesanais, massas de pastel e pizza, assim como outras produções pertinentes à área. Ele já falou tudo o que você precisa falar na entrevista, o que ele precisa. Então, quando você vai para uma entrevista, para essa entrevista, o que você tem que saber? Sobre massas italianas e artesanais. Então, você tem que ler sobre massas italianas, sobre o que é uma massa artesanal, tá? E pertinente também, que está falando aqui, a situação que ele mais quer aqui são, nessa vaga, a fabricação de massas italianas artesanais. Então você tem que entrar no Google, no YouTube, rever, estudar um pouco mais, se interagir sobre massas italianas artesanais, como que funciona, como que se a massa de pastel, se tem alguma técnica para essa finalidade, aí como que aperta, qual é o instrumento que utiliza melhor. Embora você tenha experiência, mas ele está dando um norte. Na hora da entrevista você dá uma sacada lá, inclusive as massas italianas, né, as artesanais,
elas devem ser feitas assim, assim, assado, para você dar uma que entende do negócio. Você dá uma, aquela que você viu uma informação atualizada, entendeu? Então ele vai sacar que você realmente entende de massa italiano. E o outro cara que fez a entrevista, de repente, ele só simplesmente falou que entende massa italiana. Ele fala, pode perguntar, e o que você entende de massa italiana? Eu entendo isso. Você vai tirar a dúvida dele. Então você tem que ir preparada para a entrevista, ou preparado para a entrevista, tá? Olha uma outra dica aqui, ó. Assistente de departamento pessoal. Experiência mínima de 1 ano, admissão, folha de pagamento, férias, 13º, rescisão, RAIS, CAGED, CEFIP, atendimento a colaboradores e demais rotinas de departamento pessoal em escritório. Olha só, se alguma dessas funções você não via no seu antigo emprego, de repente você era da área de departamento pessoal, mas você não sabe nada sobre o CAGED, sobre RAIS. O que você tem que fazer? Buscar informações para se atualizar sobre o CAGED, o que é e o que é RAIS. Rescisão, 13º, tem que falar, não, lá na empresa eu fazia os cálculos de férias dos funcionários, tinha uma planilha que eu era responsável, lembra a palavrinha mágica? Eu era responsável em manter essa planilha atualizada com as férias, não podia faltar, passar 2 férias consecutivas, se não tinha multa. Eu que fazia a folha de pagamento, conferia, quando vinha do escritório de contabilidade, eu que conferia a folha de pagamento, eu via se os pagamentos estão corretos, eu que distribuía, eu que comunicava com os colaboradores, tá vendo aqui, ó? Atendimento aos colaboradores. Eu era responsável em fazer reuniões com colaboradores, explicando sobre a folha de pagamento. Eu que atendia, tirava a dúvida dos funcionários, dos colaboradores. Quando tinha alguma dúvida, eu que era responsável em tirar as dúvidas dos funcionários em relação a qualquer situação que ele tinha em relação à folha de pagamento, ao holerite deles, entendeu? Então, é importante você entender muito bem a descrição, porque a descrição, você estudando a descrição da vaga, você vai falar mais sobre a descrição da vaga, porque isso vai agradar o seu entrevistador. Ele vai entender que você está por dentro das informações, porque ele vai te fazer várias perguntas em relação à descrição do cargo, beleza? Olha só, vamos ver se tem mais alguma aqui. Assistente administrativos. O que faz um assistente administrativo? Contas a pagar, receber, ou seja, tem que entender de área financeira, conferir e programar pagamentos, faturas a operadores, fornecedores, prestadores de serviço. Então, na hora da entrevista, o cara vai perguntar qual que era a sua função como assistente administrativo lá na empresa que você trabalhava. Eu que fazia as contas a pagar, receber, fazia programação de pagamento, tinha uma planilha, eu que lançava, tem aqui, ó, eu que lançava movimentos no caixa, no sistema, conhecimento do ramo de turismo, num caso aí, não precisa, né? Atuava de forma com o presidente, comprometido, o que mais aqui tem aqui, ó? Controle de despesa com comunicação, energia elétrica, água, material de papelaria. Eu era responsável por controlar a papelaria da empresa, que comprava caneta, papel, coisa de limpeza. Eu que ligava para o fornecedor, contas que eu que separava os boletos, eu que controlava isso. Eu era responsável em separar boletos. Você entendeu? Você tem que falar o que realmente a empresa descreveu na descrição do cargo, porque é lá que vai te ajudar na hora da entrevista. É isso que vai te ajudar na hora da entrevista, entendeu? Então você tem que ficar atento. Tem mais algumas aqui, ó. Na descrição do cargo tá a grande sacada onde você deve se atentar para falar na hora da entrevista, para você se conectar com o seu entrevistador. Vamos ver mais um aqui, ó. Dividir a tela com você. Tá vendo aqui, ó? Auxiliar de produção. Então, o que é esse auxiliar de produção, a empresa que está contratando, o que ele quer que tenha?
Prepara, separa e abastece materiais para as linhas de produção. Faz montagem de equipamentos, operação, manutenção e limpeza de máquinas. E presta assistência aos operadores. Pronto, olha que sacada. Na hora da entrevista, o que você fazia lá de auxiliar de produção na outra empresa? Eu era responsável por montagem de equipamentos, operação, manutenção. Eu que limpava os equipamentos. Depois do trabalho, eu que cuidava dos equipamentos, fazia a limpeza, fazia a manutenção, abastecia a linha. Lembrando que nunca menti, é só para você ter uma sacada, uma ideia do que eles estão pedindo para você sair na frente, né? Por exemplo, aqui, ó, conhecimento em informática, tá vendo aqui? Tá falando conhecimento em informática? Você fala, eu que lançava os relatórios no computadores da empresa, eu que preenchia os relatórios, que gerava os gráficos. Olha que sacada legal. Se o cara ouvir que você que lançava nos computadores, um relatório, entende que você tem conhecimento em informática, porque com certeza eles estão buscando um auxiliar de produção que vai trabalhar e vai alimentar alguma planilha que precisa ter informática, conhecimento em informática. E quando você fala isso, você se conecta, o cara vê em você um candidato potencial à vaga que ele está buscando, a vaga que ele divulgou, tá? Olha essa outra vaga aqui de auxiliar de produção. Atuará em interpretação de desenho, né? Metrologia tem que ter, tá? Então o que acontece aqui? O que você fazia lá na empresa? Eu tenho um curso de metrologia de desenho, então eu media as peças, eu que fazia a interpretação do desenho, separava os desenhos, via se as peças não estão com problema. Quando produzia, eu que controlava na qualidade, ajudava a qualidade, media as peças, ver se estava na medida certa, conforme o desenho. Então você tem que ter essa sacada para na hora da entrevista você falar, entender a necessidade dele e para você realmente dar um remédio para a dor dele. Qual é a dor dele? Tem um pessoal ou uma vaga que a pessoa que está lá ou aquele que contratar tem que ter experiência com metrologia, com desenho, tem que ter experiência com informática. Essa é a dor da empresa, essa é a necessidade da empresa e você tem que se vender como solução. Como que se vende como solução? Eu sei metrologia e desenho. Na outra empresa que eu trabalhava, eu que lia os desenhos, eu fazia as medições das peças, eu que selecionava, eu que fazia o controle, lançava na planilha, eu que fazia isso, eu era responsável por isso, eu que fazia... Você está entendendo como é que você deve colocar, se colocar na entrevista? Entender, primeira coisa, aparecer uma vaga de emprego, manda o seu currículo e estude essa vaga. O que ele está pedindo ele que eu digo a empresa, né? Está pedindo na descrição da vaga. O que está pedindo? Está pedindo isso? Então eu tenho que entender. Se tiver alguma informação aqui ou aqui, né? Que você não lembre, vai buscar informação no Google. Simples assim. Eu não estou entendendo o que é essa palavra que ele está falando aqui de assistência aos operadores ou alguma coisa assim. Deixa eu entender o que é assistência, né, para operadores, entendeu? Então, essa é a grande dica para você, né, fazer aí, tá? Não esquecer de ler a descrição da vaga para que você possa realmente encantar e se conectar com o seu entrevistador, beleza? Gostou dessa dica? Maravilhosa, mas tem mais uma dica ainda, né? Tem mais uma dica ainda, dica número 3, daqui a pouco, vou dividir a tela aqui para você. A terceira dica é: fale um pouco de você, para que serve isso, tá? Fale um pouco de você, para que serve isso? Por que serve isso? Falar um pouco de você. Daqui a pouco nós vamos entender na aula 3 aqui embaixo. Só você clicar e você já vai para a aula 3, que eu quero que você entenda o que é falar um pouco de você e por que eles querem ouvir isso. Beleza? Então, te espero na aula 3, espero que você tenha gostado dessa dica da aula 2. Um prazer enorme poder contribuir com a sua vida profissional.
E obrigado por você estar aqui comigo. Não desista não, tem muito mais conteúdo. E até mais, te vejo na dica número 3. Tchau, tchau.